Bom, retornando, pessoal, vamos começar a falar então sobre associações. E aqui tem umas discussões bem bacanas em andamento no Supremo, no STJ e no Supremo sobre isso. Bom, as associações, os requisitos para elas são cumulativos. Elas têm que estar constituídas há pelo menos um ano, e com isso, o que a legislação busca? Busca evitar que as associações entrem com ações temerárias, ou que elas sejam constituídas com este fim, de entrar com uma ação e aí a partir daí criar um subterfúgio para que essa ação coletiva ela tramite de uma maneira a prejudicar o interesse coletivo e beneficiar aquele que está sendo demandado. Contudo, tem uma ressalva lá no parágrafo 4º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, que faculta que o juiz dispense esta pré-constituição. Então, se o juiz perceber pela forma como foi peticionado, pelo escritório, a constituição dessa associação, quem são as pessoas que fazem parte dela, o juiz aí, no caso concreto, a perceber que existe uma representatividade adequada porque está sendo discutido, o juiz pode dispensar essa pré-constituição e admitir a associação criada há menos de um ano. Tá? Além desta constituição, a associação também tem que ter a questão da pertinência temática com o que está sendo discutido. Existem muitas associações que, no instrumento de criação delas, a Constituição se prevê que elas podem tutelar tudo. E aí, nesse caso, a jurisprudência diz que quando essas associações, os objetos delas são muito grandes, que ela não reconhece legitimidade para essas associações para as demandas coletivas. Bom, o juiz pode fazer o controle desta representatividade das associações, a demonstrar que ela efetivamente está ali representando os interesses daquela classe ou daquele grupo que ela está substituindo. Uma discussão no Supremo, em razão de uma decisão que foi dada num recurso num recurso extraordinário, em que se discutia uma gratificação para membros do Ministério Público do Estado de Santa Catarina que atuavam na justiça eleitoral daquele estado, que esta gratificação tinha um problema com a correção. O que teve de particularidade nessa ação civil pública? A associação ela juntou ao final procurações individuais de alguns dos seus membros com autorização para ingresso do pedido formulário. Essa questão transitou em julgado e aí o que aconteceu? Alguns dos outros associados que não haviam autorizado individualmente a associação a propor a demanda, eles fizeram um pedido de execução com base naquela decisão, naquele título executivo. Isso tramitou, chegou essa discussão lá ao Supremo com relação ao artigo 5º, inciso 21, que diz que as associações podem atuar em juízo desde que tenham poderes para tanto. Foi uma decisão apertada, o relator ficou o ministro Marco Aurélio, que foi o primeiro que divergiu, e ele disse que era necessária a autorização quando se está diante de uma hipótese de representação e não de substituição. Então aí o que se entendeu? Que esta não era uma demanda coletiva, porque ali a associação estava não substituindo aos associados, mas sim representando os associados. Tanto assim foi que estes associados, no final do processo, eles juntaram estas procurações, autorizando o ingresso desta demanda. Então o Supremo interpretou isso como
representação e não uma substituição. Logo, neste outro processo que estes outros associados tentaram usar o título executivo, não foi possível a eles por esta decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse julgado ele tem sido aplicado pelo STJ, apesar de ter sido feita expressamente essa ressalva de que se estaria numa hipótese de representação e não numa hipótese de substituição. O STJ tem aplicado isso e exigido em todos os processos movidos por associações que se apresente a relação de todos os associados dela e vinculados ao local em que elas efetivamente pertençam. Contudo, essas decisões se baseiam no tema 499 do Supremo. E só que este tema diz respeito ao RE 612.043 do Paraná. E lá, o ministro Marco Aurélio foram interpostos embargos de declaração e ele fez uma ressalva nestes embargos de declaração de que ele não estava analisando a questão sobre o âmbito coletivo, mas sim sobre o âmbito de representação, que é distinto do âmbito coletivo. Contudo, mesmo com essa ressalva, a jurisprudência do STJ, ela vem aplicando este entendimento e, apesar de se tratar de uma demanda coletiva, se movida por associação, se exige ou a autorização expressa de todos os associados ou uma reunião em assembleia para esse fim, sendo que a petição inicial ela tem que estar aparelhada com o rol de todos estes associados nominados juntado a ela, tá? Então essa ainda é uma discussão que está em trâmite e aí nós vamos esperar aí para ver qual é o resultado disso lá no Supremo e no STJ, tá? Bom, basicamente então sobre legitimidade seria isso. Lembrar que o principal legitimado é o Ministério Público, que tem a questão do direito disponível desde que ele tenha uma relevância social para que o Ministério Público se legitime ao ingresso da demanda coletiva. A Defensoria Pública vem crescendo muito nas demandas coletivas, as associações um pouco menos, justo por este problema de todas essas discussões que têm gerado essas decisões dos órgãos das nossas cortes máximas. E os outros legitimados, que eu falei para vocês, a União, os estados, eles ingressam com muito poucas ações civis públicas. Geralmente eles são demandados nessa espécie de ação, porque as ações coletivas elas são um grande instrumento para se discutir políticas públicas. E quando se discute política pública, necessariamente essas pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, os municípios, eles são os legitimados passivos nessas demandas. Então, é difícil que eles estejam no polo ativo delas, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Se eu lembrar, depois a gente vai conversando aqui. De qualquer maneira, os slides, eu não estou seguindo todos os slides, mas eles têm um material que inclusive eu cito mais algumas decisões, bastante decisões dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais sobre essas questões que nós estamos tratando, tá? Lembrei uma última coisa que eu queria falar sobre legitimidade com vocês. Como a questão da legitimidade do Ministério Público ela é muito questionada quando ela envolve direitos individuais homogêneos,
se eles têm ou se eles não têm relevância social, se eles são ou não são disponíveis. Essas questões também começam a ser ventiladas na Defensoria Pública, se tem ou não, se todos hipossuficientes, ou se alguns deles apenas. Existe doutrina que já está dizendo que esta discussão sobre a legitimidade não deve ser objeto de apreciação do juiz, porque como a legitimidade já foi atribuída por um texto normativo, não cabe ao juiz analisar, por exemplo, se o Ministério Público está representando naquele processo um direito individual de relevância social. Se o Ministério Público entendeu que aquilo é relevante e está fazendo a atuação, não cabe ao juiz discutir a correção ou não desta atuação do Ministério Público. Mesmo sentido da Defensoria Pública. Porque essa doutrina vai dizer o quê? Vai dizer que isso está impedindo a efetividade dessas decisões coletivas. Então está propondo que não se perca tempo nestas discussões, porque o que interessa é o resultado final. Se a demanda é procedente, se as partes têm o direito ou não àquilo que foi proposto, porque se não tiverem, de qualquer maneira existe ali um resultado. Tá? Então fiquem também com essa ideia de que começa a haver questionamento se o juiz com determinados órgãos, se ele poderia fazer o controle ou não desta legitimidade. E aí vamos passar à intervenção de terceiros. E aí já de plano, os indivíduos eles não podem intervir como assistente em causas coletivas. E aí o raciocínio é bem simples. Por quê? Porque o resultado do processo não vai ser prejudicial a eles. Os indivíduos, aqueles que têm interesses individuais, eles só podem ser beneficiados por uma ação coletiva, nunca prejudicados. Logo, eles não têm, em razão disso, interesse jurídico em ingressar como assistentes nesse tipo de processo. Tá? Diverso é a intervenção de um outro legitimado, porque ele pode ingressar neste processo como assistente litisconsorcial. Tá? O artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, ele admite a intervenção do particular em causas que versem sobre direitos individuais homogêneos. Então ali a parte de cima que eu falei para vocês, nós estávamos conversando sobre os direitos transindividuais, os difusos e os coletivos lato sensu. Estrito sensu, desculpe. Não estávamos falando dos individuais. Nos individuais se admite essa intervenção. E aí nós vamos ver em que hipóteses. Aqui diz que será na condição de assistente litisconsorcial. Por quê? Porque a questão que está sendo discutida também é uma questão que diz interesse a ele. Como o indivíduo não sofrerá os efeitos prejudiciais do julgamento pela improcedência do pedido caso não intervenha, pois a extensão da coisa julgada segundo o que foi decidido, pode não ser admitida essa possibilidade também para os direitos individuais homogêneos. Principalmente porque se formos admitir a intervenção de particular numa demanda coletiva que está discutindo direitos individuais homogêneos, a gente pode ter muita gente no polo ativo, por exemplo. Imagina uma causa que envolvesse 500 mil consumidores. Se eu partir de admitir um, teoricamente eu teria que admitir todos os outros que também estão pedindo para ingressar como assistentes. Nessa hipótese, o juiz faz o controle e aí, porque dada a extensão da coisa julgada segundo o que vai ser decidido, geralmente os juízes também indeferem esse ingresso. A questão da denunciação está aqui, não é uma questão que se use muito, então como eu tenho pouco tempo para tratar muitos temas, eu vou pular esta parte com vocês. O que interessa é saber que existe a possibilidade de, lá no 88,
do CDC, não se está tratando ali de denunciação à lide, não se está tratando de buscar um direito de regresso em caso de sofrer uma condenação. Ali se está numa hipótese de chamamento ao processo, porque é uma responsabilidade solidária entre todos que tenham participado da cadeia produtiva. Então, somente nessa hipótese é que é possível o chamamento. Em relação à denunciação, não há proibição. A proibição, então, é só para essa cadeia produtiva, tá? Também não se admite a denunciação quando se vai introduzir um fato novo nessa discussão coletiva. Então, por exemplo, se o Estado quiser denunciar um servidor público neste mesmo processo para ter o direito de regresso sobre esse servidor, a jurisprudência vai afastar isso, porque este novo fato vai prejudicar o andamento da ação, o julgamento da ação principal. E a introdução de um fato novo também vai fazer com isso vai propiciar uma demora à finalização da instrução deste processo, tá? Com relação à possibilidade de transação de acordo nos processos coletivos e a aplicação do artigo 334 do CPC nos procedimentos que envolvam as ações coletivas. Num primeiro momento, se vai ter aquela ideia de que não existe a possibilidade de se fazer um acordo, porque se eu sou um legitimado, por exemplo, se eu sou um promotor de justiça, eu não posso ir a uma audiência de mediação ou de conciliação fazer um acordo, porque eu não posso transigir sobre um direito que não é meu. A gente viu que a legitimidade ela é ou extraordinária ou ela é aquela para condução autônoma do processo. Então não é um direito que é só de quem é o legitimado. Logo, em razão disso, se entende que se poderia entender que esta audiência não seria realizada. Contudo, existe a possibilidade de se fazer um acordo numa ação coletiva, desde que neste acordo não se faça a transação com a matéria de fundo. Mas, por exemplo, pode ser feito um acordo envolvendo alguém que está poluindo para se fazer um plano de redução disso por determinado redução gradativa até chegar à finalização desta poluição. Com isso, não se está transacionando sobre o direito, mas sim sobre a possibilidade de se resolver aquele conflito, o que é bem diferente, tá? Então, se por exemplo uma questão de consumidor, se alguém se compromete a fazer o recall em uma série de veículos que estavam com um problema em série, é possível esse tipo de transação, porque não se está transacionando nem renunciando ao direito que está se fundando a ação, mas sim se verificando formas de como aquele demandado vai satisfazer esse direito, que às vezes ele não consegue satisfazer de imediato, que ele precisa de um tempo para colocar aquilo progressivamente em ordem, tá? Então, diante disso que eu estou falando para vocês, não existiria a possibilidade de tentar se fazer uma composição, uma mediação em ações coletivas. Desculpe. Vou pegar minha aguinha para... Vai se discutir, e é uma questão que envolve a lei de probidade administrativa, se é possível ou não uma composição na improbidade administrativa. O artigo 17, parágrafo 1º da lei 8.429, ele veda isso. Contudo, admite essas legislações mais atuais, de um tempo para cá, se permitiu os institutos da colaboração premiada e o acordo de leniência.
E aí teve a seguinte discussão: bom, se faz um acordo desse num âmbito criminal, isso não vai ser extensível, esta composição, para a improbidade administrativa? Então, hoje já está se admitindo que essa negociação também, apesar desta vedação do 17, que isto também alcançaria a improbidade administrativa, porque não tem, como é que eu posso explicar para vocês? Não tem muito sentido eu fazer um acordo na esfera criminal, que é uma esfera mais grave que a esfera civil, e este acordo só não surtir efeito na improbidade administrativa. Essa é uma discussão que também está forte, mas a maioria da doutrina se inclina que esta composição alcança também a improbidade administrativa, tá? Nas demandas coletivas é possível o controle de constitucionalidade. Aí nós vamos estar falando de controle difuso, que é aquele controle que o juiz e que os tribunais não declaram a inconstitucionalidade, mas sim deixam de afastar incidentalmente, deixam de aplicar incidentalmente uma norma. Esse controle ele é possível nas demandas coletivas, desde que isso não seja o objeto principal dos pedidos. Se eu, para chegar ao pedido principal, eu tenha que eventualmente discutir uma constitucionalidade ou inconstitucionalidade, isso é possível. O que não se pode é buscar, por meio de uma ação coletiva, uma declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Isso tem que ser feito em sede de controle concentrado nos tribunais, tá? Com relação a abandono, e aí eu cito um julgado aí proferido pelo Supremo que envolve isso, mas é reiterada a jurisprudência nesse sentido, que é possível sim, quando por meio do controle eu analise o pedido principal. Temos também a questão do abandono em ações coletivas, que lá o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública determina que em caso de abandono, de desistência, que ocorra uma sucessão processual. Um dos outros legitimados tem que ser intimado para assumir aquele polo ativo. Bom, foi intimado, ele é obrigado a assumir o polo ativo? Não, o juiz não pode obrigar ninguém a litigar. O que o juiz tem que fazer, ainda que existam algumas discussões, mas o que o juiz tem que fazer é intimar estes legitimados. Se estes legitimados entenderem que aquela desistência não há razão para que eles assumam o processo, aí não cabe outro caminho ao juiz que não efetivamente extinguir sem resolução de mérito. Ou tem alguns juízes que submetem isto a um órgão superior àquele que manifestou. Então, por exemplo, se um promotor de justiça se manifestou, se poderia mandar isto ao Conselho do Ministério Público, que é um órgão hierárquico superior, para que ele analisasse, assim como se faz quando ocorre um pedido de arquivamento de um inquérito civil. A questão da desistência também tem a ver com o abandono, mesma situação similar, que tem previsão também lá no artigo 9º da ação popular. Também se impõe a intimação ou do Ministério Público ou dos outros legitimados para que ingressem assumam este processo, tá? E aí nós vamos para o 103, que trata da questão dos efeitos do julgamento das ações coletivas. O 103, os efeitos, o inciso 1º vai dizer que é erga omnes contra todos.
exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Esse inciso primeiro, ele vai tratar sobre direitos difusos. Então, os direitos difusos, uma decisão, ela vincula todos, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. O inciso segundo, ele diz respeito aos direitos coletivos estrito sensu. E aí ele vai dizer assim: os efeitos do julgamento são ultra partes, entre as partes, salvo improcedência por falta de provas. E o inciso terceiro, que tem relação com os direitos individuais homogêneos, contra todos, apenas no caso de procedência do pedido. Então, aqui percebo, por isso que se diz que é segundo o evento litis, segundo o que foi decidido. Se a decisão foi por improcedência ou por procedência, mas não falou nada em insuficiência probatória, ela vincula todos. Quando ela tiver uma relação com insuficiência probatória, aí não vincula ninguém. O que quer dizer? Que qualquer outro legitimado coletivo ou qualquer outra pessoa que tenha um interesse particular possa ingressar com a mesma discussão. E os direitos individuais homogêneos seria contra todos, apenas no caso de procedência. Nos casos de improcedência, também não existe nenhuma vinculação, se pode entrar também com as demandas individuais, e os outros legitimados também podem ingressar com ação coletiva. E aí ali embaixo explica que a extensão dos efeitos da coisa julgada foi regulada segundo um evento litis, ou seja, dependendo do resultado do julgamento. No caso de procedência do pedido, haverá sempre ampliação objetiva da eficácia. Quando a pretensão for negada, o tratamento será diverso. Nos dois primeiros incisos, improcedência não vinculada somente por falta ou insuficiência de provas. E no inciso terceiro, julgamento contrário à parte não produzirá efeitos contra todos. Isso, no entender da maioria da doutrina, viola o princípio da igualdade. Por quê? Porque é desproporcional e despropositada a diferenciação dos eventos segundo eventos litis. Tá? Então, no caso de procedência, aproveita para todos. No caso de improcedência, vai depender da questão da falta ou insuficiência de provas. E na questão dos direitos individuais homogêneos, nem no caso de insuficiência de provas, só se for no caso de procedência do pedido. Então é com esses efeitos que a gente trabalha nas demandas coletivas. E aí nós tratamos de uma questão que envolve o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que tem a ver com a limitação da coisa julgada à comarca em que, ou ao local em que aquele juiz que proferiu a decisão está vinculado. Então, o que o 16 prevê é uma limitação desta decisão proferida em ação coletiva ao território em que aquele juiz tem competência. Isso basicamente é considerado inconstitucional pela doutrina, e existe também no âmbito do STJ decisões no sentido de considerar esse artigo 16, de não aplicar este artigo 16. Por quê? Porque não existe, ele se confunde
o efeito da coisa julgada com competência. Imaginem por este dispositivo, vamos pegar um outro exemplo que não de demanda coletiva, mas imaginem um divórcio. A se aplicar o que está nesta previsão, esta decisão do juiz, por exemplo, de Dourados, num divórcio, não vincularia o juiz de São Paulo. Então é como se dissesse num divórcio que a pessoa está divorciada em Dourados, mas não está divorciada em São Paulo. A mesma coisa, por exemplo, se envolvesse uma questão de consumidor. Se esta questão de consumidor fosse proferida e só tivesse efeitos para Campo Grande, não faria coisa julgada envolvendo os consumidores do mesmo produto no Rio de Janeiro. Então, basicamente, isso fere a igualdade daqueles que estão numa mesma posição. E aí o STJ tem este entendimento sobre a questão. Eu separei aqui numa revista de processo recente, de março deste ano, um artigo para conversar com vocês sobre o 16 desta Lei de Ação Civil Pública, que é do professor Camilo Zufelato. O nome do artigo ainda o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, um recente desdobramento em curso na jurisprudência do Supremo. Por que eu separei este artigo para conversar um pouquinho com vocês? Porque basicamente aqui se trata de uma ação civil pública proposta por um Instituto de Defesa do Consumidor em face de 16 instituições financeiras. Isso tramitou na Justiça Federal do Estado de São Paulo. E o que se buscava nessa ação coletiva? A revisão de contratos do sistema financeiro de habitação. Após regular tramitação, houve acolhimento de diversos pedidos, inclusive no STJ. No julgamento do recurso especial, o STJ aplicaram um entendimento restritivo, limitando a coisa julgada nos termos do artigo 16 que nós conversamos agora. O Instituto opôs embargos de divergência contra o julgamento do recurso especial. E a Corte Especial do STJ entendeu por estender os limites subjetivos da decisão a todo o país, desaplicando o referido artigo 16 para aplicar os artigos 93 e 103 do Código de Defesa do Consumidor. Contra essa decisão do STJ, as instituições financeiras interpuseram recursos extraordinários, os quais foram monocraticamente providos pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Nessa decisão, o relator deu provimento ao pleito das recorrentes, entendendo que a aplicação do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública pelo STJ teria violado a reserva de plenário, determinada pelo artigo 97 da Constituição, bem como a súmula vinculante 10 do STF. Contra tal decisão, o Instituto interpôs agravo interno, opondo-se à decisão do relator, que proferiu novo julgamento monocrático, revendo seus fundamentos, mas mantendo o sentido da decisão anterior. Em síntese, nesse julgamento, em sede de agravo interno no recurso extraordinário, o relator reconheceu o equívoco em fundar sua decisão na violação da reserva de plenário, uma vez que o acordo do STJ fora proferido pela Corte Especial, órgão de cúpula do STJ, e passou a invocar dois novos fundamentos, que a Corte Especial do STJ teria desrespeitado o entendimento do plenário do STF no RE 612.043/PR, tema 499, que é aquele que eu citei para vocês. E que a Corte Especial do STJ teria desrespeitado o entendimento do plenário do STF, na ADIM 1576. Isso tudo está sendo objeto ainda não tenho a informação, mas isso vai ser objeto de apreciação pelo Supremo, se este artigo 16 ele vai poder fazer esta limitação dos efeitos da decisão ou não. Para
toda a doutrina e para o STJ, não se poderia fazer isso do jeito que está proposto. Mas nós vamos aguardar aí o que vai falar a nossa Corte Máxima neste julgado. Então recomendo esse artigo aqui, é uma revista de processo recente de março desse ano. O número da revista é 301, tá? Bom, passando então agora a falar um pouquinho sobre liquidação, cumprimento de julgado e execução. Sobre a instrução, não existe grandes temas, sobre provas, sobre instrução e julgamento, não existem grandes temas a tratar com vocês. Basicamente, o ônus da prova, como está previsto hoje no CPC, ele teve grande influência do Código de Defesa do Consumidor e também da tutela coletiva. Por quê? Porque no processo coletivo se trabalhava bastante com a questão do ônus da prova dinâmico. Mas tirando essa questão, basicamente uma outra que se teria que discutir seria a questão de pagamento ou dispêndio com as despesas de perícia, que agora pelo novo CPC se poderia pensar em o Ministério Público arcar antecipadamente, ou a Defensoria arcar antecipadamente com estas despesas. E aí não existe ainda uma jurisprudência formada sobre esta questão. E aí nós vamos passar, eu vou gravar depois um vídeo específico sobre sentença e decisões estruturais, porque é importante, eu acho que vocês saibam sobre esse tema. É um tema que é bastante cobrado em prova, em questão discursiva, sobre medidas estruturais, decisões estruturais. Isso eu vou tratar específico. Por isso a gente já vai pular agora para liquidação, cumprimento de julgado e execução. Bom, então aqui a gente trata basicamente o que nos importa para uma liquidação, um cumprimento e uma execução. Basicamente o que vai importar aqui é se isto é um direito transindividual, se é um direito transindividual difuso, ou se é um coletivo estricto sensu, ou se ele é individual homogêneo. Por quê? Porque a partir daí eu tenho caminhos diferentes. Se eu entender, se esta decisão disser respeito a direito difuso ou direito coletivo estricto sensu, eu tenho uma maneira de executá-lo. Se esta decisão é de individual homogêneo, eu tenho uma outra maneira de fazê-lo. Então, que vocês percebam bem esta diferença de um cumprimento num caso de direito transindividual e num caso de direitos individuais homogêneos, tá? E aí, basicamente, nesse gráfico aqui, eu aponto para vocês a execução de uma sentença condenatória coletiva. Se esta execução ela pode ser proposta por qualquer legitimado coletivo, ou ela também pode ser proposta em uma execução de uma pretensão individual. Ou seja, eu me valendo de um título executivo, eu individualmente posso pedir a execução daquilo. Por força do quê? Do transporte de que eu vou me utilizar da coisa julgada, que foi proferida no plano coletivo para o plano individual, que tem previsão lá no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, uma execução de uma sentença coletiva, eu posso ter uma execução coletiva, que pode ser proposta por qualquer um dos colegitimados, ou eu posso ter uma execução também de uma pretensão individual.
que aí a parte vai ter que demonstrar que aquilo serve, aquela decisão coletiva, para o plano individual dela. E eu tenho também uma execução de uma sentença quando envolve direitos individuais homogêneos. Esta também se divide em execução das pretensões individuais, que, segundo lá o 97 e 98, pode ser proposta diretamente pelas vítimas, ou que podem ser propostas por um legitimado extraordinário coletivo, na hipótese do 98. Também pode ser proposta somente pelo legitimado extraordinário coletivo, na hipótese do artigo 100, ou seja, proferida uma decisão num processo coletivo que envolva direitos individuais homogêneos, transcorrido um prazo sem que ninguém tenha procurado, sem que um número suficiente de vítimas tenham procurado a execução disto, um legitimado extraordinariamente ele pode pedir a execução. E os valores desta execução vão para o fundo de indenização coletiva, que é o que a gente chama, está previsto lá no artigo 100, de Fluid Recovery, certo? Então, basicamente, a execução ela corre nesses. Nós temos que saber se é uma demanda, deixa eu voltar lá, se é uma condenação em uma demanda coletiva de direitos transindividuais. Geralmente esta, quando diz respeito a direitos difusos e direitos coletivos estrito sensu, vai ser executada de maneira coletiva pelo próprio legitimado que ingressou com a ação. Estes valores podem ser utilizados e vão ser utilizados, colocados em um fundo, que é esse fundo que está previsto no ordenamento lá no artigo 100. O produto reverte a um fundo de defesa dos direitos difusos. E nas questões de direitos individuais homogêneos, essa ação ela tramita de maneira coletiva, e aí ao final é permitido que as vítimas individualmente promovam a execução deste julgado. Bom, ninguém tomou providências, aí cabe a um dos legitimados fazer o pedido da execução, e esses valores também vão para aquele fundo anterior, tá? Vamos tratar agora de prescrição e de decadência. Tem previsão esses dois institutos lá no artigo 189 e seguintes do Código Civil. Os principais traços que diferenciam a prescrição da decadência. A prescrição ela atinge diretamente as ações e só indiretamente os direitos, enquanto a decadência extingue diretamente o direito e, consequentemente, a ação que o protege. Outra diferença. O momento do início da decadência é o do próprio nascimento do direito, ao passo que a prescrição só tem início com o momento em que o direito é violado. Uma terceira diferenciação, a decadência pressupõe um direito que, embora nascido, não se tornou efetivo pela falta de exercício, ao passo que a prescrição supõe um direito nascido e efetivo, mas que pereceu pela falta de proteção pela ação contra a violação sofrida. A doutrina ela encontra muita dificuldade para estabelecer critérios de diferenciação entre estes institutos. Nessa exposição aqui, eu vou tratar com vocês de um critério que é o critério que ainda de forma implícita é o utilizado pelo Código Civil brasileiro. Esse critério parte de uma distinção que foi feita num texto muito antigo, lá de 1960, do Agnello Amorim Filho. Está aí o nome do texto: Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e Identificar as Ações Imprescritíveis. Se vocês colocarem este título no Google, vocês já puxam este artigo em PDF. Esse é um artigo
que eu recomendo que vocês peguem, porque vocês vão usar esse artigo tanto aqui no processo coletivo quanto em direito civil e no processo civil tradicional. Não existe ainda ninguém se deteve a um estudo tão profundo quanto fez o Agnello Amorim, tanto que este estudo é de 1960 e até hoje se fala nele. Tá? E ele parte do que para fazer esta distinção? Ele parte do critério de classificação das ações, de conformidade com o pedido jurisdicional que é pretendido, ou de acordo com a modalidade do direito postulado. Basicamente, para ele, o que importa é se é o direito a uma prestação ou obrigação de um lado e se é o direito de sujeição de outrem à vontade do titular do outro. E aí nós estamos tratando de um direito potestativo. Então eu tenho que perceber se eu estou diante de uma questão que envolva uma obrigação ou se eu estou diante de uma questão que envolva um direito potestativo. Se nós estivermos no âmbito de direitos potestativos, eu estarei necessariamente falando em constituição, modificação ou extinção de uma determinada situação ou de uma regulação, de uma relação jurídica. O decurso do prazo para o exercício deste direito gera a extinção dele, ou seja, quando eu estiver falando em direitos potestativos, na constituição, na modificação ou na extinção deles, eu necessariamente vou estar falando em decadência. Se eu não exercer este direito em um determinado prazo, eu vou perder este direito. Então eu estou falando em decadência quando eu estou falando em direito potestativo. Por outro lado, se eu estiver falando em uma ação condenatória, se eu estou buscando uma condenação de alguém a uma obrigação de pagar, de dar, de entregar, o prazo aí é de prescrição. Tá? Então, se eu estiver tratando de uma obrigação, se eu estiver discutindo isso numa ação condenatória, eu necessariamente vou estar falando em prazo prescricional. Se eu estiver falando em constituição de uma relação, modificação ou extinção dela, eu estou falando em direito potestativo aquilo. E aí eu vou estar falando em decadência. Contudo, se essa ação constitutiva, se eu não tiver um prazo para ela é considerada imprescritível. Assim como as ações declaratórias. As ações declaratórias eu não tenho prazo para elas. Logo, elas também são consideradas imprescritíveis. Eu posso ajuizar uma ação declaratória a qualquer tempo. Então, por esse critério, liguem a questão da obrigação à prescrição e a questão de direitos potestativos à constituição, extinção e modificação de uma relação jurídica. Tá bom? Bom, feita essa breve introdução, aí eu entro na questão de prescrição e decadência em processo coletivo. E aí, com relação aos direitos meta-individuais, direitos difusos e coletivos estrito sensu, a legislação não trata deles. E aí tem gente, e aí se entende que aí nós estaríamos falando em imprescritibilidade deste tipo de demanda. O que existe na legislação coletiva, em alguns diplomas, são regras que envolvem prescrição. E aí eu elenco aí, como tem no slide, algumas regras que estão na legislação. Por exemplo, a prescrição dos pedidos de punição na improbidade administrativa, o artigo 23 da Lei 8.429/92. Eu tenho lá um prazo prescricional
e este prazo deve ser respeitado, prazo de, salvo engano, 5 anos. Eu tenho uma prescrição na ação popular num prazo de 5 anos, artigo 21 da Lei 4717/65. Essa prescrição, a gente vai estudar já agora, ela é a regra geral. Se entende que este prazo de 5 anos, pela jurisprudência, que ele é o prazo para as ações que tenham pedido de condenação. A Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 5º, no final, na parte final, vai dizer que são imprescritíveis as ações voltadas ao ressarcimento do erário. Então, se eu tiver uma questão que envolva um ressarcimento, esta ação eu posso ingressar a qualquer tempo. Se a tutela condenatória na ação popular visar apenas o ressarcimento, o prazo prescricional lá do artigo 21, ele fica afastado, justo por essa regra do artigo 37, tá? Nós temos também o prazo decadencial de 120 dias, que está lá no artigo 23 da Lei 12.016, que é o do mandado de segurança coletivo. Este prazo aqui, ele não prejudica a parte com relação ao direito de fundo, porque esse prazo de 120 dias diz respeito só à possibilidade de utilizar o mandado de segurança coletivo. Se passar os 120 dias, se pode usar uma outra espécie de demanda de procedimento coletivo. O que se impede é a utilização, passado este prazo dos 120 dias, do mandado de segurança, quando nós estivermos numa hipótese em que este mandado de segurança ele disser respeito a um ato praticado e não a uma omissão, porque este prazo de 120 dias ele é afastado nos casos de omissão. E aí nós vamos ter a questão que gera mais debate, que é a prescrição e a ação coletiva na tutela dos direitos individuais homogêneos. E aí eu cito um julgado aí do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. O STJ, num outro RESP, ele aplicou por analogia o prazo quinquenal da ação popular para o ajuizamento de uma ação coletiva para a tutela dos direitos individuais homogêneos. Nada obstante o prazo prescricional das pretensões individuais ser vintenário. Então a doutrina critica muito isso, porque por esta jurisprudência do STJ, a ação coletiva teria um prazo de 5 anos, ao passo em que as ações individuais homogêneas, se fossem se a parte ingressasse individualmente, esse prazo seria vintenário. Hoje, não mais vintenário, e sim o prazo seria de 10 anos pela regra vigente hoje no Código Civil. Vai-se também ter uma discussão lá no âmbito do STJ com relação ao prazo para a execução decorrente de uma ação coletiva. Então imagina que teve uma ação coletiva em que se discutiu o direito de determinados correntistas de instituição financeira. Isso tramitou por uma associação, a associação obteve o ganho de causa, e aí chegou na hora em que é possível uma execução individual. Bom, eu sou correntista daquele banco e aquilo me favorece e eu quero executar aquela decisão. Pelo último parágrafo aí desse slide, o prazo é de 5 anos para uma execução individual dessa ação coletiva, conforme os julgados que eu estou citando ali, tá? Então, individualmente, cada uma das pessoas tem o prazo de 5 anos a contar do trânsito em julgado da decisão proferida na demanda coletiva, para ingressar com o seu pedido de demanda individual.
E aí eu tenho mais duas coisas para conversar com vocês. O incidente de resolução de demandas repetitivas e também as ações passivas, as ações coletivas passivas. Bom, esse incidente de resolução de demanda repetitiva, ele tem previsão no CPC. Existe uma primeira discussão sobre ele, se ele é um instituto de direito coletivo ou se ele não é um instituto de direito coletivo. O que importa existem posições abalizadas num e no outro sentido. O que importa é que esse incidente ele influencia sim os processos coletivos e basta a gente fazer uma leitura do artigo 976 para que a gente perceba isso. Vamos lá. Diz assim o artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, com base nisso, se entende que se pode suscitar um incidente de resolução de demanda repetitiva para resolver um problema de demandas coletivas, desde que preenchidos esses requisitos aqui que eu li. Repetição de processos que tenham uma controvérsia sobre uma questão de direito. Tá? Bom, aqui quando o CPC diz demandas repetitivas, ele está fazendo um paralelo de demandas repetitivas com interesses individuais homogêneos, que foi a denominação que ele trouxe demandas repetitivas para tratar de direitos individuais homogêneos. Esse então é um instrumento que o CPC traz para que o judiciário consiga resolver aqueles processos que discutam questões repetitivas. Vamos então analisar essa questão. A forma como são tratadas as questões individuais vai depender do entendimento do legislador e também da política judiciária. O que eu quero dizer com isso? Que o tratamento pode ser dado em forma atomizada. O que eu quero dizer com atomizada? Que cada uma das partes mova a sua ação individual. Eu posso trabalhar também com demandas repetitivas em regime de litisconsórcio, ou eu posso trabalhar em técnicas de coletivização. As ações coletivas são uma dessas técnicas, e também se entende que este incidente é uma técnica de coletivização. A coletivização de um interesse, ela pode ser total ou parcial. Então eu posso ter algo que eu posso apenas parcialmente ter algum aspecto que eu queira destacar, julgar isto e a partir desta decisão aplicar isso aos outros casos que existem, tá? Mas esta aqui, o incidente de resolução de demanda, não é a única técnica que é empregada.
Existe também a técnica dos recursos repetitivos, que primeiro tiveram ainda no CPC de 73, tiveram um início pelo STJ. Primeiro tiveram um início pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, isso passou para o STJ. No primeiro grau, nós também temos a possibilidade de o juiz, a depender de decisões dos tribunais superiores, de ele também aplicar essa técnica de coletivização. Bom, o que basicamente esses recursos repetitivos e o incidente de resolução de demanda repetitiva eles fazem? Eles fazem uma objetivação dos processos. O que é isso? Eles destacam determinada questão, decidem esta questão, e aquilo que foi decidido serve para se espalhar para o restante do ordenamento. Tá? Com relação à técnica para o juiz no primeiro grau, deixa eu citar aqui para vocês o artigo. O juiz no primeiro grau, ele pode, lá no artigo 332 do CPC, ele vai dispor que o juiz pode julgar improcedente liminarmente o pedido que foi formulado. Quando o pedido contrariar enunciado de súmula dos tribunais superiores, acórdão proferido pelos tribunais superiores em julgamento de repetitivos, entendimento firmado em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de súmula do tribunal sobre direito local. Então, a partir daqui se percebe, temos uma objetivação no primeiro grau, temos uma objetivação com os incidentes de resolução de demandas repetitivas no segundo grau, e temos uma objetivação nos tribunais superiores com os recursos repetitivos. Tá? Bom, o procedimento em linhas gerais do incidente se vai a um relator, se faz o pedido, se vai a um relator, o relator examina estes requisitos que estão no 976, a efetiva repetição de processos que tenham controvérsia sobre uma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Em ele entendendo que é o caso, ele acolhe este pedido e isto vai ser decidido por um órgão do tribunal, e este órgão, tomadas as providências, o que for decidido, vai vincular todos os juízes a que pertencem àquele tribunal. Então, proferido um julgamento em um incidente de resolução de demanda no Tribunal de Justiça, este incidente vincula aos juízes. Um exemplo concreto que tem aqui. Existiu um incidente de resolução de demanda repetitiva com relação à competência da vara da infância ou de uma vara de fazenda para apreciar pedidos de creches, de vaga em creches. E o tribunal decidiu que estes pedidos em incidente de resolução de demanda repetitiva, que eles cabiam à vara de fazenda pública e não à vara de infância. A partir desta decisão, isso vincula os juízes que a esse tribunal estão vinculados. Existe uma informação que eu ainda não tenho certeza dela, por isso não estou confirmando, mas parece que o STJ anulou a decisão que foi proferida neste incidente. Mas o que eu quis mostrar para vocês é o quê? Que um incidente vincula os juízes que estão vinculados àquele tribunal. Assim como um incidente
um recurso decidido num incidente vai vincular pelo repetitivo todos os juízes ao que o STJ ou ao que o Supremo Tribunal Federal decidiram sobre aquela questão. Existem algumas críticas a esse incidente de resolução de demandas repetitivas. A principal delas é porque este incidente ele determina que todos os julgamentos fiquem suspensos por um prazo. E eu já vou achar aqui o prazo para falar para vocês. Admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. E esta suspensão, ela tem um prazo de 1 ano, com possibilidade de revisão ou de extensão desta suspensão, desde que justificadamente pelo relator. Tá? Então este é um primeiro problema. Todos os processos ficam suspensos enquanto tramita este incidente. Um outro problema é que este incidente de resolução, a coisa julgada, ela tanto existe para favorecer quanto para prejudicar, ao contrário das demandas coletivas, quando a gente estudou ali o 103 do CDC. Aqui não, aqui se faz coisa julgada tanto a favor quanto contra. Então isso também é uma crítica que a doutrina faz a este instituto. Sobre ele também, nessa mesma revista que eu citei para vocês anteriormente, 301, existe um artigo sobre o título de 12 incidentes de resolução de demandas repetitivas no caso do Rio Doce, que é o caso da barragem Mariana. Uma análise a partir da atuação do litigante habitual nesta forma de resolução de questões repetitivas. Quem escreveu esse artigo é uma pessoa de nome Bianca Mendes Pereira Richter. Este artigo ele vai tratar sobre 2 incidentes de resolução de demanda repetitiva que ocorreram, um no estado do Espírito Santo e um no estado de Minas Gerais, que foram os 2 estados atingidos pelos danos ocorridos na barragem. Este IRDR que teve com relação ao Espírito Santo, lá tramitou, lá se estabeleceu, e nós vimos no 976, que a controvérsia tem que dizer unicamente com matéria de direito. E esse IRDR lá do Espírito Santo se chegou ao final a uma decisão que estabeleceu R$1.000 para cada vítima afetada pela falta de água ou de qualidade desta água que foi distribuída nos dias seguintes lá nessa região. Se critica muito esta decisão, por quê? Porque houve um tabelamento sobre questão de fato e não sobre questão de direito. Então, nesse RDR lá do Espírito Santo, se chegou a uma decisão sobre questão de fato que, segundo esta doutrinadora, foi prejudicial às partes e favorável àquele que praticou o dano. Por quê? Porque esse tabelamento em R$1.000 serviu para todos os casos e não
para individualmente perceber o que cada uma daquelas pessoas teve de dano. E no Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi dada uma decisão num IRDR em que não se admitiu que os processos que envolvessem esta discussão tramitassem pelos juizados especiais, porque existia necessidade de prova pericial. Então percebam, esse outro ERDR tramitava no juizado, uma série de decisões dadas, uma série de processos tramitando, e aí se entendeu que, diante da existência de prova pericial, da necessidade de prova pericial, isto não poderia tramitar no STJ. Foi formulado um pedido de suspensão no STJ desses IRDR, mas o STJ ele negou a legitimidade a quem ingressou com esse pedido de suspensão lá, e manteve as decisões que foram proferidas. Esse artigo ele é bastante interessante porque ele vai dizer que estas decisões favoreceram o litigante habitual, porque nenhuma das pessoas que procurou o judiciário conseguiu, nesses dois exemplos, ter a satisfação daquilo que efetivamente ocorreu. E quem se favoreceu com isso, com esta demora, com toda esta discussão e com esta limitação no valor, no caso lá do IRDR do Espírito Santo, foi o litigante habitual, tá? Então, assim, as principais críticas são essas que eu falei. A principal é que o resultado do IRDR, ao contrário das ações coletivas, ele vincula tanto para beneficiar quanto para prejudicar, ao contrário da tutela coletiva, que só atuaria para beneficiar. Por fim, do que eu tinha que conversar com vocês, são as ações coletivas passivas, se elas existem ou não no nosso ordenamento. Existe uma série de discussões sobre isso, mas deixa eu só achar aqui o slide certinho, gente. Então, a primeira discussão: é possível que a coletividade possa estar no polo passivo, uma coletividade? A maioria da doutrina vai dizer que sim, e sustenta isso com base neste primeiro exemplo que eu vou tratar com vocês, que é o exemplo das torcidas organizadas. Lá no Estatuto do Torcedor existe a possibilidade de que as torcidas organizadas estejam no polo passivo de uma ação, e contra essas torcidas organizadas podem se tomar medidas. Essa torcida organizada ela pode sofrer consequências de não participar de jogos, de ser suspensa de determinadas atividades por determinados períodos de tempo. Existem alguns julgados que eu cito aí nos slides, em que ocorreram brigas envolvendo torcidas organizadas, e essas torcidas organizadas foram afastadas dos estádios por determinado tempo. Então, este exemplo da torcida organizada é o que leva a maioria da doutrina a dizer que existe sim a possibilidade de que uma coletividade esteja no polo passivo de uma demanda. Mas existe também a questão de categorias de trabalhadores, e vamos aí pegar a questão de greves. Existe a possibilidade de que
essa categoria de trabalhadores, os sindicatos, que eles possam estar no polo passivo de uma demanda trabalhista para fim de que esta greve cesse. E como o sindicato representa a categoria, um determinado sindicato representa a categoria, existe também nesse caso a possibilidade de que este sindicato represente a coletividade dos servidores que estão a ele vinculados. Tem um julgado que entendeu possível uma associação de empresas produtoras de bebidas alcoólicas está no polo passivo de uma ação em que buscava que um determinado produto contivesse uma etiqueta que constasse que ele era nocivo. Em vez de se demandar todas as produtoras desta bebida alcoólica, se buscou a associação destas produtoras, e esta associação ficou no polo passivo representando todas as empresas. Além dessas, nós podemos falar ainda em ações envolvendo movimentos sociais. Pegue, por exemplo, a questão de movimento de ocupação de escolas. Se teoricamente se pode se perceber que aquele grupo é de estudantes, o grupo estudantil vinculado aos que lá estão ocupando poderia estar no polo passivo de uma eventual demanda de reintegração de posse. Teve também um caso que algum tempo atrás foi matéria jornalística da questão daqueles rolezinhos em shoppings. E no Rio de Janeiro ocorreram pedidos principalmente em shoppings, de donos de shoppings ou de associações, buscando a limitação do ingresso dessas pessoas nos shoppings. Esse também poderia ser um caso que a gente poderia falar de uma demanda coletiva no polo passivo. E aqui também, como a torcida organizada, que é citada como um grande exemplo de uma demanda coletiva, são as ações possessórias, que envolvem muitas pessoas e existe a dificuldade em se quantificar ou se identificar esse grupo. Tanto isso é possível que o CPC se preocupou com isto e criou duas novidades que eu coloco aí que são interessantes. A primeira está lá no artigo 555, parágrafo 1º do CPC, que diz o seguinte: Desculpe, 554, parágrafo 1º. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Então se entende que esta notificação do MP e da Defensoria Pública, ela legitima esta questão das demandas coletivas. Por quê? Porque aí estes dois órgãos, eles vão poder, dado o grande número de pessoas, atuar no sentido de buscar tentar uma solução mais viável para o problema. O artigo também, o outro exemplo citado aí é o 565, que dispõe que no litígio coletivo pela posse de imóvel
Então, percebam, no litígio coletivo. Quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão de medida liminar, deve designar uma audiência de mediação, a realizar-se em até 30 dias, sendo que, no parágrafo 2º, diz que o Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária da justiça gratuita. Isso parte da ideia do quê? De um ganho na tutela desses grupos, na tutela possessória. E isto também, para a parte da doutrina, vai legitimar a se dizer que existem, sim, no direito brasileiro, as ações coletivas passivas. Bom, eu tenho mais algum material que eu preciso passar para vocês, que é a questão da sentença e das decisões estruturantes. E aí eu vou postar isso também essa semana. Eu estou postando na sexta, eu teria que ter feito isso na segunda, mas até a próxima segunda eu faço esta adaptação desse slide de sentença e medidas estruturantes, porque isso é muito cobrado em provas. E vai nesse material que eu vou passar, nesses slides que eu vou entregar para vocês, vai também um material sobre as principais ações coletivas, em que eu trato sobre elas. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, só para vocês verem. E aí vai constar uma série de questões sobre estas ações, sobre mandado de segurança coletivo. Eu deixo também um material aqui para vocês sobre mandado de segurança individual. Eu trago um material sobre ação civil pública. Eu trago um material sobre ação popular. E eu trago um material sobre improbidade administrativa. É um material que eu não posso tratar com vocês pela limitação que eu tenho de tempo. Aí já está o material. São diversos slides sobre estas questões, em que vocês, fazendo uma leitura, eu cito muitos julgados nela, vocês têm uma ideia destes institutos. E vai constar também, eu vou tratar nesses slides sobre inquérito civil, sobre termos de ajuste e termos de ajuste de conduta, que eu tenho material específico, vai constar também destes slides, tá? Então eu vou gravar um vídeo que eu acho importante sobre sentença e sobre medidas estruturantes, que é um tema muito cobrado em prova, e aí eu já mostro os slides para vocês também sobre inquérito civil e termos de ajuste de conduta. Por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado. Estou sempre à disposição para vocês no e-mail. Uma boa noite.